Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nesta segunda-feira para meditarmos na palavra do grande Deus, do soberano Deus. E a palavra do Senhor vai falar aos nossos corações fortemente de como sobreviver, de como enfrentar, de como passar nas situações difíceis, nas épocas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, amém? E essa palavra vai estar no livro de Daniel. E antes da gente entrar nessa meditação, nós vamos fazer como de costume a nossa oração inicial para que Deus nos revele a sua palavra, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em tua santa presença, Deus de Israel, nessa noite. Senhor, clamando, meu Pai, por tua graça, por tua misericórdia, por tua compaixão, Senhor. Que o Senhor venha falar, meu Deus, com a tua igreja. Que o Senhor venha falar, meu Deus, com o teu povo, Senhor, através da tua palavra. Não nos deixa, meu Pai, se confundir. Não nos deixa, Senhor, estarmos, meu Pai, de qualquer forma. Senhor, mas fala, Senhor, fielmente através da tua palavra. Traz libertação, traz transformação, traz mudança de vida, traz mudança, Senhor, no caráter. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor fale conosco através da tua santa e gloriosa palavra, Senhor, nesses dias, meu Deus, que estamos vivendo os últimos dias, Senhor, mas que possamos estar, meu Deus, fielmente seguindo a tua palavra, não se corrompendo, meu Deus, mas, Senhor, olhando para ti, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, a palavra está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, amém? Daniel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu a Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxe alguns dos seus filhos de Israel, e da semente do rei e dos príncipes, jovens em quem não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidades para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e as línguas dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim desses pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra vai trazer algo forte aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aí nessa palavra mais um momento na história de Israel, na história de Judá precisamente, o cativeiro babilônico. Então nós vemos que durante o reinado do rei Joaquim, Judá ela é sitiada, ela é cercada pelo Nabucodonosor e os seus soldados, é cercada pela Babilônia. Então ali esse rei pede ao líder, né, dos eunucos, aquele que lidera Aspenaz, que procurem jovens que tenham conhecimento, que tenham habilidades científicas, habilidades avançadas para que trabalhem no seu palácio. E nós vemos aí no versículo 7 que esse homem ele vai selecionar dentre ali a tribo de Judá, que ali a partir daquele momento estava cativo do povo babilônico, estava cativo do rei Nabucodonosor. Ele vai chamar Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel e seus amigos são levados ao cativeiro babilônico, são levados ali à terra de gentios, a terra do pecado, a terra da idolatria. Nós vemos
dentro do contexto histórico, que a cidade da Babilônia ela era cercada de templos para os deuses pagãos. Vários templos estavam presentes ali naquela cidade, a deuses que eles acreditavam que era para abençoar o campo, falsos deuses que eles pensavam que era para abençoar as suas vidas financeiras. Então eles viviam constantemente no pecado da idolatria, no pecado da imoralidade. O povo babilônico vivia dessa forma. Então esses filhos de Deus, esses da tribo de Judá, são levados cativos para a Babilônia, e ali tem o grande desafio de não se corromper com aquele pecado, de não se corromper com aquela idolatria e não deixar de servir ao Deus de Israel. Então, nós vemos dentro desse contexto do versículo 1 ao 7, o cativeiro do povo de Judá na Babilônia e o cativeiro de Daniel e os seus amigos. E nós vemos no versículo seguinte, uma situação que Daniel vai passar para provar a sua fidelidade a Deus. Versículo 8. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Então Daniel estava na Babilônia, ele estava ali entre os gentios, entre os pecadores, mas ele não ia se corromper. Ele decidiu em seu coração ser um remanescente de Deus naquela época de gentios. Daniel, ele decidiu ser um remanescente, ser um daqueles que ficou, que restou em obediência ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele chega ali a Aspenaz e diz que ele não vai se contaminar com aquele manjar, com o vinho que o rei oferece, que o rei fala que eles vão precisar passar 3 anos se alimentando dos manjares que ele se alimenta. Então, aquele príncipe dos eunucos, aquele líder dos eunucos, ele fica com medo. Ele fala para Daniel que não vai falar isso para o rei, porque ele tem medo de ser morto. Ele fala: então vós me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei, versículo 10. Então Daniel, ele vai fazer um desafio, crendo no Deus de Israel, crendo que o Senhor estava com ele, segundo a sua fidelidade, segundo a sua obediência. Ele era um remanescente de Deus, ele estava ali entre os gentios, mas ele estava obedecendo ao Senhor, estava entre os gentios, mas estava olhando para o Deus de Israel. Então ali ele faz um desafio para aquele homem. Então Daniel diz a Melzar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, enquanto o rei queria que eles passassem 3 anos se alimentando para desenvolver suas habilidades. Ele faz um desafio, crendo no Deus de Israel, crendo no Deus de Judá. Ele pede 10 dias, e que nesses 10 dias eles só se alimentariam com legumes e água, para não se contaminar com aquilo que a Babilônia, aquilo que o reinado de Nabucodonosor estava oferecendo para eles. Então, que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti. Ele pede 10 dias, e depois desses 10 dias, ele põe à prova ali aquela situação, e ele diz que depois de 10 dias, poderia ser contemplado, poderia ser avaliado o seu semblante, o seu porte físico, com essa alimentação de somente legumes. E os semblantes dos jovens que comem da porção do alimento do rei. Ele pede para que separe os jovens que estão se alimentando dos manjares do rei, e ele e os seus companheiros que ali, em obediência ao Senhor, a não se contaminar, vão se alimentar somente de legumes e água. Então, ele fala assim: e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lhe darás com os teus servos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele lhe consentiu nesse assunto e os provou por 10 dias. Daniel, ele passa 10 dias colocando aquela situação em prova. E ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam-se mais belos e mais gordos na carne do que os que de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Eles estavam se alimentando somente de legumes, aquilo que não trazia carne, aquilo que não trazia
porte físico, mas eles estavam em obediência ao Senhor, eles não estavam se contaminando, e ali acontece um milagre. Por 10 dias há uma diferença entre aqueles que não se contaminaram e aqueles que estavam como os gentios, aqueles que estavam vivendo de qualquer forma, estavam comendo dos manjares do rei, e ali eles vão poder ver essa diferença. Então Melzar tirou-lhes a porção dos alimentos e o vinho que eles deveriam beber, e deu-lhes legumes. Então, a partir daquele momento, ele permanece ali, aquele homem que representa a liderança sobre eles, permanece lhe dando legumes e não os alimentos, os manjares do rei, porque ali surtiria mais efeito. Mas esse efeito não era somente por eles estarem se alimentando de legumes, mas era pela sua fidelidade ao Senhor, é pela sua obediência, e eles provaram esse milagre de Deus, eles provaram isso nas suas vidas. E a obediência, a abdicação que eles tiveram, trouxe recompensa do Senhor. No versículo 17 diz assim: quando a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Por esse jejum que eles fizeram, por esse jejum do pecado, da contaminação babilônica, Deus lhe concede conhecimento, Deus lhe concede habilidades, aprendizados, sabedoria para aqueles 4 jovens. E para Daniel em especial, Deus lhe dá ali visões, Deus lhe dá o dom da revelação, da interpretação de sonhos. Tudo isso foi recompensa do Senhor. Deus permanece soberano em tempos difíceis. Deus permanece soberano mesmo em tempo dos gentios, em tempo que o pecado contamina o mundo, em tempo que o pecado se espalha no mundo, como temos vivido nos dias de hoje. Mesmo diante do pecado, mesmo estando diante dessa grande Babilônia que é citada até no livro de Daniel a respeito dos últimos dias, a grande Babilônia que estamos vivendo nos dias de hoje. Então Deus nos traz ao alerta a não se contaminar, Deus nos traz ao alerta a não se contaminarmos com os manjares que esse mundo nos oferece, mas todavia escutarmos a voz do Senhor, todavia nos alimentarmos da sua palavra. Ora, versículo 18, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor, e o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei, e em todas as questões de sabedoria, entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores dos que os magos, os astrólogos que havia em todos o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então, ali, diante daquele rei, eles foram achados 10 vezes melhores do que todos aqueles sábios, aqueles que eram ali estudados dentro da Babilônia, os astrólogos, os magos, aqueles que estudavam a ciência. Esses 4 jovens que foram ali cativos da Babilônia, que foram tirados da sua nação, foram tirados do seu povo lá de Judá, estavam ali, mas porque não se contaminaram, houve a recompensa de Deus sobre a vida deles. Porque não se corromperam, houve sim a recompensa do Senhor sobre a vida desses jovens. E a gente vê nos versículos seguintes que a soberania de Deus permanece sobre todos os tempos. E Deus estava com aqueles 4 jovens. E nós sabemos, dentro do contexto da história de Daniel, o sonho que o rei teve sobre a queda da Babilônia, sobre a interpretação que Daniel faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sobre a situação de Daniel na cova dos leões, que mais uma vez a sua fé é provada e Deus dá o livramento. E o Senhor, nos últimos capítulos do livro de Daniel, nós vamos ver que o Senhor cumpre a sua palavra, e Daniel tem várias revelações e interpretações apocalípticas dos últimos dias. E Daniel recebe essas visões do Senhor. Daniel tem a oportunidade de contemplar aquilo que o Senhor tem para revelar. Tudo isso porque ele não se contaminou. Louvado seja o nome do Senhor.
O tema do livro de Daniel é a esperança do povo de Deus durante os tempos dos gentios. Essa expressão, ela está também lá em Lucas, que é citada pelo próprio Jesus, capítulo 21, versículo 24. Se refere ao período entre o cativeiro da Babilônia e a volta de Jesus. Era o período que eles estavam vivendo, assim como nós estamos vivendo hoje, o período da Babilônia, do pecado, do mundo, até o dia da volta do Senhor Jesus. É um tempo em que o povo eleito do Senhor viverá debaixo de um domínio pagão do mundo. O livro de Daniel promove a esperança ao ensinar que em todas as épocas, independente da época, o Deus Altíssimo governa os reinos dos homens. Capítulo 5, versículo 21. O propósito de Daniel era exortar Israel a ser fiel ao soberano Deus da nação durante os tempos dos gentios. Ele alcançou esse objetivo ao relatar exemplos da confiança em Deus e profecias da vitória final do Senhor sobre todos os reinos da terra. Então Daniel exortava Israel a ter uma vida de obediência e fidelidade ao soberano Deus, mesmo diante dos tempos dos gentios, mesmo diante dos tempos de pecado. Então Daniel faz conhecer ali aquele povo as profecias da vitória final que o Deus soberano teria sobre todas as nações. E é esse Deus que nós servimos, o Deus que é soberano sobre todas as nações. Então, esse livro, ele nos traz uma exortação, mas também ele nos traz uma palavra de esperança. A fidelidade de Deus com o seu povo, mesmo diante de um tempo de muita dificuldade, de muita perseguição, de cativeiro, no tempo da Babilônia. Deus foi com aqueles que não se contaminaram. Deus foi com aqueles que estavam em obediência à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam ali, eles estavam na Babilônia, mas eles não pertenciam lá. Eles não faziam parte daquele império de idolatria, daquele pecado, aquele império de pecado, mas eles pertenciam ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa é a palavra que o Senhor traz às nossas vidas através do livro de Daniel. Ele nos traz uma exortação sobre o que é fundamental: a obediência ao Senhor, a fidelidade ao Senhor. Daniel, ele foi um remanescente. Daniel foi um remanescente dentro da Babilônia, junto com seus 3 amigos, seus 3 companheiros. E assim nós somos chamados todos os dias a sermos remanescentes nos dias que nós temos vivido, nos dias de hoje. Somos os remanescentes, não porque somos melhores, mas porque Deus achou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus olhou para as nossas vidas e nós fomos, louvado seja o nome do Senhor, abençoados. Nós somos privilegiados pela sua misericórdia. E nós precisamos ter uma vida de obediência para que venhamos receber aquilo que essa profecia do livro de Daniel está falando sobre a vinda do Messias. Então eles estavam ali cativos, mas o Senhor revela a vinda do Messias. O Messias vem e o Messias morre, se entrega ali, derrama o seu sangue, dá vida ao povo. Ele vai aos céus e diz que em breve voltará. E mesmo que estejamos vivendo dentro dessa Babilônia, dentro desse pecado, nós não vamos nos corromper, mas vamos ver como Daniel, o remanescente, aqueles que esperam e aguardam a vinda do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, desde agora e eternamente. Amém.